Hoje a gente vai conversar sobre os resultados mais recentes do Itaú Unibanco. Vamos dar uma olhada nos números, no desempenho, para entender melhor a situação do banco como investimento hoje. E antes da gente começar, não esquece de curtir e se inscrever no canal, tá? Ajuda bastante a gente a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Bom, vamos lá então. O Itaú está com um valor de mercado ali na casa dos 384 bilhões, né? E negociando a quase duas vezes o valor patrimonial. Isso já diz alguma coisa, certo? Com certeza, esse múltiplo, assim, acima de um, sugere que o mercado vê o Itaú como um ativo de, digamos, altíssima qualidade. É um reflexo da expectativa, né, de que ele mantém essa rentabilidade superior que ele historicamente entrega se a gente comparar com os concorrentes diretos. Faz sentido essa percepção de qualidade. E olhando a carteira de crédito, a gente vê expansão, né? Cresceu 8% no ano em pessoas físicas, cartão, veículos, crédito imobiliário e também para as micro, pequenas e médias empresas. Isso. No Brasil, especificamente, a carteira subiu 8,6%, levando o total consolidado para 7,3% de aumento. É bom notar que, assim, embora o Itaú tenha operações importantes na América Latina, como no Chile, por exemplo, a rentabilidade lá fora geralmente é menor. O motor principal dos resultados, sem dúvida, continua sendo a operação aqui no Brasil. Entendi. Agora, um ponto que me chamou bastante atenção foi a qualidade dos ativos, a inadimplência, o tal do NPL, né, Non Performing Loans, está em 1,9% da carteira total. Isso parece bem baixo. É um índice realmente muito bom, é inferior ao de outros grandes bancos, como Santander, Bradesco, e provavelmente deve estar abaixo do Banco do Brasil também. O NPL, para quem não lembra, são os empréstimos com atraso considerável, né? Certo. Uma inadimplência baixa, sim. O que acontece impacta positivamente o custo do crédito, que são as provisões que o banco faz para perdas. Menos provisão, Menos provisão, mais lucro no final das contas, né? exato, alivia a pressão lá no lucro líquido, no demonstrativo de resultados. Tá claro. E do lado das receitas de serviços, a gente viu um crescimento forte puxado por administração de recursos e também por pagamentos e recebimentos. Mas olha que curioso, teve uma queda nas tarifas de conta corrente para pessoa física. Isso não é um sinal ruim. É mais uma tendência de mercado, eu diria. Tem aquela questão do pacote de serviços essenciais, né? Que o Banco Central regula. Ele garante acesso a serviços básicos com custo muito baixo ou até zero. Ah, verdade. Então, isso naturalmente pressiona as receitas dos bancos com essas tarifas mais, digamos, tradicionais. Mas eles acabam compensando em outras linhas, como você mesma mencionou: administração de recursos, pagamentos. Entendi. Agora, vamos falar de despesas. As operacionais, né? Não as de juros. Elas subiram 4,4% em relação ao trimestre anterior e 9,4% nos últimos 12 meses. Isso está acima da inflação. Preocupa. Olha, é preciso analisar com calma. Porque o mais interessante aqui é olhar o índice de eficiência. Ele compara as despesas com as receitas totais. E a lógica é: quanto menor o índice, maior a eficiência do banco. Ah, entendi a relação inversa. Exato. E apesar desse aumento nominal das despesas que você citou, o Itaú, na verdade, vem melhorando esse índice consistentemente desde 2019. Ou seja, ele está mostrando ganhos de eficiência. Mesmo gastando mais em termos absolutos, ele está conseguindo gerar mais receita proporcionalmente. Faz mais com relativamente menos. Essa melhora na eficiência é um ponto bem positivo, então. E sobre a solidez, a capitalização? O índice de capital principal está em 13,1%. Como a gente interpreta esse número? Esse índice mede o capital de melhor qualidade do banco, o chamado Core Tier 1, em relação aos ativos ponderados pelo risco. E 13,1% é um patamar bem robusto, sabe? Indica uma reserva forte para absorver eventuais perdas inesperadas, bem acima do mínimo que o regulador exige. Certo. E o que é notável é que o Itaú conseguiu aumentar esse capital mesmo distribuindo dividendos para os acionistas. Entre os grandes bancos tradicionais, ele é o mais capitalizado. E conseguir essa rentabilidade toda com um nível de alavancagem baixo, isso é um diferencial importante. E falando em rentabilidade, vamos aos números finais.
lucro líquido de 10,5 bilhões de reais na visão gerencial e 10,3 bilhões na visão contábil. E o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, aquele que mede o quão eficiente o banco é em gerar lucro com o capital dos acionistas, ficou em 23,3% no global e em impressionantes 24,4% aqui no Brasil. Exatamente. Entregar um ROI nesse nível, principalmente aqui no Brasil, e com essa alavancagem controlada que a gente falou, reforça muito a qualidade da gestão e da operação do Itaú. É realmente um desempenho forte. Ok, os números são ótimos, a gestão parece eficiente, o banco é sólido. Mas e aí? Como isso se traduz numa oportunidade de investimento agora? A gente fez um exercício bem simples aqui, uma simulação para avaliar isso. Pegamos uma projeção de lucro futuro, assumimos um pagamento de 60% desse lucro em dividendos e usamos uma taxa de desconto de 16,1% ao ano. Essa taxa de 16,1%, é importante dizer, ela tenta refletir o custo de oportunidade e o risco que o investidor percebe para um investimento desse tipo no cenário atual, né? Exato. E aí, nas nossas premissas do exercício, mesmo considerando que o Itaú consiga manter esse ROE altíssimo de 23,3% para sempre, o que geraria um lucro anual de 46,7 bilhões de reais. O valor presente desses dividendos projetados, ao preço que a ação está hoje, não entregaria aquele retorno exigido de 16,1%. Isso sugere, assim, que o mercado talvez já tenha colocado bastante otimismo nesse preço atual da ação. Já está precificado. Então, com base nesse exercício específico, que é só uma ferramenta, claro, a margem de segurança no preço atual parece um pouco apertada. E isso levanta aquela questão clássica para o investidor, né? Achar uma empresa excelente é uma coisa. Achar um investimento excelente a um preço bom é outra. Exatamente. Existe a alternativa da holding, a Itaúsa, que historicamente negocia com certo desconto em relação ao Itaú, mas aí é outra análise, com outras variáveis. O ponto é sempre bom ter uma dose de ceticismo saudável com qualquer projeção de futuro. A U mostrou resultados bem fortes, né? Lucro alto, qualidade de crédito muito boa, capitalização robusta, eficiência melhorando. Só que, pelo menos nesse nosso exercício de avaliação, parece que o preço atual da ação já reflete bastante dessa excelência toda, o que talvez limite o potencial de ganho para quem entra agora. A reflexão que fica é essa. A qualidade operacional do Itaú é inegável, parece clara. Mas o mercado, ao que tudo indica, já reconhece isso no preço. O grande desafio para quem investe é sempre encontrar valor, né? Distinguir uma ótima empresa de um ótimo investimento naquele momento específico. E analisar os números, como a gente fez aqui, ajuda a formar essa convicção ou talvez a questioná-la. E para quem acompanhou a gente até aqui, o que mais chamou sua atenção nessa nossa conversa foi a eficiência do banco, a rentabilidade, essa discussão sobre o preço da ação, a avaliação, ou teve algum outro ponto? Conta pra gente aí nos comentários. E claro, se essa análise foi útil para você, não esquece de deixar o seu like no vídeo, confere se você já está inscrito no canal e ativa o sininho das notificações para não perder as nossas próximas discussões, tá bom? Lembrando sempre, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Um abraço e até a próxima.